Ministério Remanescente apresenta Verdade Presente. Uma série evangelística revelando os últimos eventos proféticos, apontando para a breve vinda do Senhor Jesus Cristo. Olá, bem-vindo a esta primeira edição do programa Verdade Presente. Visto ser esta a primeira apresentação, gostaríamos de tornar conhecido o objetivo deste programa, o seu formato e conhecer um pouco do seu apresentador. Durante esta curta entrevista, o irmão Renato Levi, na sua palavra de Deus, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Nós compreendemos que há determinadas verdades que são importantes em todas as épocas da história deste mundo. Por exemplo, certas verdades que eram importantes para Adão e Eva são importantes para nós ou para a última pessoa vivente nesse mundo. Mas nós acreditamos que há outras verdades que são especialmente relevantes para determinadas épocas da história deste mundo. Um exemplo disso nós temos quando Jesus Cristo, por exemplo, veio pela primeira vez a este mundo. Os judeus interpretaram mal qual era a verdade presente para aquele tempo. A verdade presente para aquele tempo era que Jesus Cristo viria como alguém nascido de uma mulher e viria morrer numa cruz. E a verdade presente para nós nesse tempo é que Jesus Cristo virá uma segunda vez e agora para fazer justiça, para buscar os seus filhos. Então, essa é uma simples explicação do que se refere à verdade presente. É uma verdade específica para o tempo em que nós estamos a viver. A Bíblia, quando Jesus Cristo fala do servo fiel e vigilante, que dá o sustento a seu tempo, à sua casa, nós compreendemos que isso aplica-se aos servos de Deus que estão falando das verdades concernentes ao tempo em que eles vivem. Nós acreditamos que há verdades importantes para esse tempo e que as pessoas precisam saber. Amém. É claro, eu e o irmão Levi temos o privilégio de trabalhar juntos nesse ministério remanescente, trabalhando a tempo inteiro para Deus. Isso tem sido uma bênção. Mas o irmão Levi queria nos dar uma explicação mais detalhada. Será isso uma nova igreja, uma nova organização? Ministério Remanescente. Essa pergunta é pertinente, porque algumas pessoas pensam, e eu creio que propositadamente fizeste essa pergunta, dizendo se isso é uma nova igreja. Porque na Bíblia, igreja refere-se a uma congregação. Igreja não refere-se a uma denominação. Não, o Ministério Remanescente não é uma nova denominação. Nós acreditamos nos princípios que a nossa denominação acredita. O Ministério Remanescente é simplesmente um grupo organizado de pessoas que planejam trabalhar para Deus. Aliás, nós não temos, por exemplo, um suporte financeiro, técnico ou de qualquer outra ordem da nossa denominação, mas suportamos a nós mesmos. E tudo o que procuramos fazer nesse ministério é fruto de sacrifício de um pequeno grupo de pessoas. Esse é o trabalho do Ministério Remanescente, um grupo que simplesmente pertence a uma denominação, acreditamos naqueles princípios e organizamos-nos para fazer um trabalho específico, só isso. Amém. O que muitos talvez não sabem é que o nosso evangelista Levi, ele é deficiente visual. Irmão Levi, até que ponto isso tem causado alguma dificuldade, tem dificultado o irmão no desempenho de suas funções, a preparação dos seus sermões, de suas palestras, ou o irmão considera isso um problema ultrapassado? Pela graça de Deus, é já um problema ultrapassado. Normalmente encorajo-me ao ver na Bíblia homens que tiveram deficiência e Deus, mesmo assim, os usava. Por exemplo, o Paulo tinha um espinho na carne.
E ele orou por 3 vezes para que Deus lhe retirasse esse espinho. E nós compreendemos, ao estudarmos a Bíblia, que o Paulo, esse espinho na carne, era uma deficiência nos olhos. Desde o caminho de Damasco, em que ele teve a visão do Senhor Jesus Cristo, ficou cego, a visão lhe foi restaurada, mas mesmo assim ele ficou deficiente. Compreendemos isso estudando a Bíblia. E Deus ainda assim estava com esse servo seu, e há outros exemplos na Bíblia. Então, isso encoraja-me. Amém. Irmão Levi, é claro, daqui a pouco teremos o privilégio de escutar a sua primeira mensagem. Gostaria de, em poucas palavras, comentar um pouquinho da mensagem que teremos o privilégio de escutar. Claro, com todo gosto. Hoje estaremos falando de uma forma geral dos princípios, ou pelo menos alguns sinais que apontam para a breve vinda do Senhor Jesus Cristo. Creemos que é importante compreender isso, porque quando compreendemos o tempo em que nós estamos a viver, eu creio que normalmente o que ocorre é um reavivamento espiritual. As pessoas consciencializam que Jesus Cristo virá em breve e que há necessidade de preparo. Então estaremos examinando alguns destes sinais e eu creio que será bastante proveitoso para as pessoas, se tiverem bastante atenção e se o coração é sincero. Amém. Para você que nos escuta lá em casa, não se esqueça de ter na sua disposição o seu bloco de notas e a sua caneta, assim, para ter um bom aproveitamento, preparando também para entregar Jesus à tua vida e preparar-se para o breve encontro com Ele. Olá, gostaria de convidar-te para termos uma breve palavra de oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Querido Deus, Todo-Poderoso que habita nos altos céus, obrigado por essa oportunidade de poder estudar a Tua Palavra nesta hora. Abençoa-nos grandemente, nós te suplicamos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No último sermão de Jesus Cristo no Templo de Jerusalém, antes da sua crucifixão, após repreender os líderes judaicos que iriam tomar parte na sua crucifixão, melhor dizendo, iriam dirigir a crucifixão do nosso Senhor Jesus Cristo, após repreender estes líderes, Jesus Cristo termina o seu sermão dizendo: eis que a vossa casa, a casa de Israel, que iria rejeitar o Messias, eis que a vossa casa vos vai ficar deserta, porque desde agora não me vereis mais, até que digais, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Ao sair do templo, após fazer essa terrível afirmação, Jesus Cristo, ao sair do templo, os discípulos vieram ter com ele, mostrando-lhe o templo de Jerusalém, mostrando-lhe quão magnificente era a construção. E Jesus Cristo replicou aos seus discípulos: vocês veem isso? Não há de ficar pedra sobre pedra neste edifício, que não será derribada. Os discípulos ficaram perplexos com essa afirmação, não compreenderam o que é que Jesus Cristo queria dizer. O templo era o orgulho da nação judaica. Era algo que tinha muito orgulho, era belamente construído. Então, quando Jesus Cristo disse, a casa vai ficar desolada, o templo de Jerusalém, queria dizer que iria ser destruída. Então, quando vieram ter com Jesus Cristo mais tarde, fizeram a seguinte pergunta, que nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 24. No verso 3, nós lemos o seguinte: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém. Os discípulos vieram ter com Jesus Cristo com a seguinte pergunta: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quais coisas, primeiramente? Esta pergunta, que tinha 3 secções, envolvia uma mesma resposta. Para eles, a destruição do templo de Jerusalém e o fim do mundo era uma mesma coisa. Não assim para Jesus Cristo. Então, quando lemos o Mateus capítulo 24, este capítulo que estamos a estudar agora, devemos levar em consideração que Jesus Cristo iria, primeiramente, dar sinais específicos que apontariam para a destruição de Jerusalém e do templo, e, na sequência, iria dar sinais que apontariam para a sua, dizendo o seguinte: tem